Vamos lá, gente, ó. Hoje nós vamos brincar com uma coisinha chamada gestão estratégica, tá? Isso tende a cair em várias provas de concurso. Presta atenção. Para entendermos isso aqui, alguns conceitos serão necessários que nós compreendamos. Olha, primeira coisa. Então, nós vamos começar brincando com uma coisa chamada conceitos. Eu adoro conceitos, certo? Então, conceitos, eu vou dar meu título aqui, relevantes. Então, existem 3 conceitos que as pessoas em administração adoram comentar. Quais são esses 3 conceitos? Olha, é o conceito, primeiramente, de eficiência, o conceito de eficácia e o conceito de efetividade. Tá? Então, vamos lá. Ó, coloca a cabeça para funcionar e me diga uma coisa. Quando você executa uma ação administrativa, ela é ou não direcionada para alcance de objetivo? É. Então, qualquer ação que você faça, seja com eficiência, seja com eficácia, ou seja com efetividade, ela foi feita para alcançar um objetivo, porque ela é uma ação administrativa. Agora, eu não estou dizendo que a pessoa, por direcionar para alcançar o objetivo, que ela está realmente preocupada em alcançar esse objetivo, que seria o resultado. Se eu falo, ela está direcionada para o alcance de objetivo, isso não quer dizer que a pessoa está preocupada em satisfazer o cliente. Quando eu digo, ela está direcionada para alcançar o objetivo, isso não quer dizer que eu me preocupei em economizar recursos. Então, a diferença entre essas 3 partes é o seguinte, é se ela é orientada para recursos ou se ela é orientada para resultados ou se ela é orientada para desempenho. Então, o que significa executar uma ação com eficiência? Ó, vou colocar o conceitozinho aqui para a gente estudar, tá? Então, é o conceito do que a gente chama de eficiência. Ó, eficiência é direcionar as ações administrativas para o alcance, direcionar as ações administrativas para o alcance de objetivos com otimização de recursos. Certo? O que significa otimizar um recurso? Otimizar significa utilizar melhor. Utilizar melhor. Ou seja, obter o melhor daquele equipamento, daquelas pessoas. Isso significa otimizar recursos. Então, a palavra que tem que ser chamada a atenção na eficiência é justamente a otimização de recursos, tá? Então, assim, você está direcionado para alcançar o objetivo? Tá. Mas qual é a tua verdadeira preocupação? Em otimizar o recurso, certo? Então, na verdade, eu posso dizer que quando você tem eficiência, o cara está preocupado realmente em alcançar o resultado? Não. Ele, na verdade, está mais preocupado em o quê? Utilizar melhor o recurso, os meios, não o fim, certo? Então, ele tem um direcionamento para os meios e não para os fins. Agora, quando a gente diz que ele está direcionado para eficácia, o que seria essa eficácia? Também seria direcionar as ações administrativas. Mas aí já vai ter uma diferença.
Qual diferença? Que essas ações administrativas não vão ser direcionadas para objetivo. Olha para que ela vai ser direcionada. Para as ações administrativas, para o resultado. Certo? Então, peraí. Quando a gente fala direcionar para o alcance de objetivos, a gente diz que ela é orientada, certo? Ela é uma promessa de se alcançar. Quando você diz que ela está direcionada para o alcance, para o resultado, significa que a preocupação real é em cima de quê? De alcançar aquele objetivo. Então, olha só. Para o resultado, certo? Independentemente dos recursos gastos. Ou seja, você vai lembrar a seguinte frase: vou alcançar o resultado, custe o que custar, independente de quanto você vai gastar de recurso material, pessoal, de tempo, do que for, tá? Porque a preocupação aqui é com quem? Com resultado. Agora, o terceiro conceito é o conceitozinho de efetividade. Olha, antigamente, tá? Vou até colocar aqui. Antigamente, o que era efetividade? Olha o que era efetividade antigamente. Era direcionar as ações administrativas para o alcance de resultados. Mas peraí, isso é o conceito de quem? Esse conceito de resultados é justamente o conceito de quê? De eficácia. Certo? Olha só que lindo. Otimização de recursos. Mas, professor, otimização de recursos, você nos falou que é o quê? Otimização de recursos é a chamada eficiência. Então, traduzindo, antigamente, efetividade era você ter eficiência mais eficácia. Tendo uma coisa, olha, até hoje, se cair numa prova que efetividade é a junção de eficiência mais eficácia, não marque que está errado, salvo se tiver uma opção melhor. O que seria uma opção melhor? É esse conceito já atualizado nos dias atuais. Então, olha que legal. Então, é isso aqui, ó. Nos dias atuais, o que seria efetividade? Vamos colocar aqui para dar bastante destaque para ela. Ó, a efetividade nos dias atuais é isso aqui, ó. É direcionar as ações administrativas, para o auto, não é de automático, é auto de auto,
de grande. Alto desempenho. O que significa ter alto desempenho? Esse alto desempenho significa isso aqui, ó. Satisfação dos clientes. Certo? Então vamos lá. Então, ó, a eficiência é ter alta otimização de recursos. A eficácia é ter o quê? Um bom resultado, propor um objetivo e alcançá-lo. Então a eficiência é papo de político, tá? Isso aqui é a realidade. O cara está preocupado realmente em alcançar o objetivo que ele determinou. E na efetividade, inicialmente, eficiência mais eficácia, e hoje em dia, que é o que nos interessa, é a satisfação dos clientes. Então presta atenção agora para você entender isso aqui a fundo. Existem palavras que indicam que nós estaremos falando na prova de quê? Eficiência, e não de eficácia e não de efetividade. Quando ele disser as palavras como, palavras mágicas como, primeiro, direcionada para os meios. Se a preocupação é com os meios, certo? Ele está preocupado com os recursos, que são os meios utilizados. Então ele está preocupado com quem? Com a eficiência. Outra palavra, quando ele estiver escrever, que ele está preocupado com o quê? Produtividade. Certo? Quando ele está direcionado para a produtividade, significa o quê? Que ele tem que produzir em grande quantidade. Quando ele produz em grande quantidade, ele está preocupado em reduzir o custo. Porque ele compra uma grande quantidade de material e com isso ele obtém desconto. Agora, outra palavra-chave, que é parecida com a produtividade, quando ele falar de quantidade. Quando ele falar em termos de quantidade, é quantidade a ser produzido. Então, se ele está querendo produzir mais, é porque ele está direcionado para quem? Para eficiência, e não para eficácia, e não para efetividade. Outra, quando ele falar que está o quê? Preocupado com os processos. Processo, pessoal, é mera o quê? Eficiência. Por quê? Porque aqueles processos simplesmente são os meios. É como se chega ao que você deseja, tá? Então, quando ele utilizar uma desses termologias, ele estará mencionando quem? Eficiência. E outro, que eu não gosto, mas eu sou obrigado em prova a mencionar. Quando ele falar redução de custos. Entende? É o conceito mais pobre que nós teríamos de eficiência. Certo? Porque falar que ele está preocupado em reduzir gastos, reduzir custos, isso não quer dizer que você está utilizando melhor o recurso, mas nas provas de concurso, alguns livros pegam a eficiência no conceito mais simplório, que é a eficiência simplesmente no sentido de você economizar recursos, certo? Ou seja, no sentido de você gastar menos. Falou em gastar menos, você sabe que ele está falando de quem? Eficiência e não eficácia. Agora, a eficácia tem associado ao nome dela os termos, em vez dos meios, os fins, certo? Em vez de produtividade, quantidade, ele vai estar preocupado com o quê? Qualidade, certo? Então, quando ele estiver direcionado para a qualidade, ele está preocupado com o resultado. A qualidade é no resultado, não é no processo, certo? Quando ele falar, por exemplo, em... Vamos ver... objetivo alcançado. Falar em objetivo alcançado, ele está realmente preocupado com quem? Com a eficácia, certo? Então, ó, todas essas palavras indicam que ele não está fazendo menção à eficiência, e sim que ele estaria fazendo menção a quem? A eficácia, tá? A efetividade, meu irmão,
Se ele falar que tem as duas coisas, é efetividade. E se ele mencionar, se for uma prova de múltipla escolha, as duas opções, você tem que escolher qual? Satisfação de quem? Do cliente, tá? Então, olha só, preste atenção. Eu acho que deu para você decorar. Agora vamos entender através de exemplos. Seguinte, você quer sair de um lugar e chegar a uma outra cidade, uma cidade assim, como é que se fala? Marginal em alguns estados. Aqui no DF você chama de, por exemplo, as cidades satélites. Então você vai sair do plano, do centro de Brasília, e chegar em Águas Claras, que é uma cidade que fica em volta, não é uma cidade, ela é considerada como um bairro, mas tipo Taguatinga, que é uma cidade, ela fica em volta, a uns 40, 35 quilômetros do plano, que é o centro de Brasília. Então o que acontece? Preste atenção, você quer sair do plano e chegar em Taguatinga de forma eficaz. O que você faz? A eficácia, você está preocupado com o quê? Com o resultado. Qual é o resultado esperado? Chegar. Então você vai fazer o quê? Você vai, independente dos recursos gastos, fazer a melhor forma de você chegar. Então, qual é a forma que eu teria de chegar, garantir mais, que eu tenha mais chance de não deixar de chegar? Qual seria? Eu teria que pegar o meio de transporte mais seguro. O meio de transporte mais seguro do mundo é o elevador, só que não existe elevador de um lado do plano para Taguatinga. Então eu teria que ir para o segundo mais seguro, que seriam os aviões e helicópteros. E avião não tem pista de pouso lá, então eu teria que fazer isso de helicóptero. Professor, mas aí você não ia gastar muito? Estou cagando e andando. Eu não estou preocupado com a eficiência, eu estou preocupado com quem? Com a eficácia. Então eu estou preocupado em chegar, resultado. Agora, preste atenção, você quer sair do plano e chegar aonde? E chegar em Taguatinga de forma eficiente. Então, você saindo de Brasília, independente de como você vai, de ônibus, de metrô, você estaria preocupado com o quê? Estaria preocupado, como é que se fala? Estaria direcionado para chegar lá. Mas isso não quer dizer que você está preocupado se você realmente vai chegar. Aí o que acontece? Você está preocupado apenas em otimizar o recurso e no conceito mais simplório, economizar, gastar menos. O que você faz? Vai a pé. Agora olha para mim, sem sacanagem, eu saio do plano, eu tive 4 infartos e um AVC, eu saio do plano em direção a Taguatinga. Fala uma coisa, se eu sair de lá em direção a Taguatinga, eu estou ou não com vontade de chegar lá? Estou. Ninguém pode dizer o contrário. Então eu direcionei para o alcance do objetivo, chegar. Mas aqui entre nós, eu estava preocupado se realmente eu vou chegar? Não. Então na verdade, eu não estava preocupado com a eficácia, com o resultado. Eu estava preocupado apenas em economizar o recurso, por isso que eu fui a pé. Então eu estou indo nos extremos, para você separar. Se eu estou preocupado com o resultado, eu estou preocupado com chegar. Então eu vou na forma mais segura de garantir que eu chegue. Então eu vou de helicóptero. Agora, eu estou preocupado apenas em economizar recursos. Eu vou o quê? Vou a pé. Mas eu não estou preocupado se realmente eu vou o quê? Chegar. Então, eu estou preocupado apenas com a eficiência. Agora, se eu fosse, no sentido antigo, de efetividade, eu quisesse ser efetivo, saindo do plano e para chegar em Taguatinga, o que eu faria? Iria de carona de helicóptero. Como assim? Eu seria mala e efetivo. Por quê? Eu quero garantir que eu vou chegar, para garantir a eficácia. Então, eu quero ir de quê? De helicóptero. Mas eu quero otimizar o recurso. Então eu quero gastar menos. Então eu vou de carona. Fico lá debaixo da torre de televisão pedindo carona para chegar lá em Taguatinga. Então eu teria sido efetivo. Por quê? Entende? Ninguém vai ficar lá debaixo pedindo carona. É só os extremos para vocês entenderem. Ó, eu quero resultado. Então eu quero ir de helicóptero. Eficácia. Eu quero o quê? Apenas economizar o recurso, mas eu não estou muito preocupado se realmente eu vou alcançar o objetivo. Então eu vou o quê? Vou a pé. Eu estou sendo o quê? Eficiente. Agora, eu quero garantir as duas coisas, que eu vou alcançar o resultado e que eu vou gastar menos. Então eu vou de carona de helicóptero. Eu fui mala e fui o quê? Efetivo. Tá? Então esses são os conceitos. Primeiro,
Toda a prova de administração, seja de gestão de pessoas, seja de administração pública, ele tem mania de colocar um conceito no meio, se for o anticristo, se for o Césio, ele tem mania de colocar no item. Ele coloca a palavra eficiência e eficácia, mas com outro sentido. Ou seja, ele bota eficiência onde ele deveria ter colocado eficácia e vice-versa. E o erro só está nessa palavrinha. Então, toda vez que aparecer em um desses 3 conceitos na prova, o que você vai fazer? Você já vai sublinhar, parar a leitura do resto, voltar e lembrar o que é eficiência, o que é eficácia, o que é efetividade. Para ver se já não está errado o item. Se ele estiver colocando o conceito de um em cima do outro, já para por aí e marca o item como errado. Certo? Agora, também é característica em várias provas ele colocar e perguntar para pedir para você marcar. Isso é eficiência, isso é eficácia, isso é efetividade, tá? Então, esse conceito, cara, você não pode esquecer de forma nenhuma quando você está estudando administração. Seja ela pública, seja ela geral, seja ela gestão de pessoas, seja ela administração de materiais, tá? Então, por favor, copie o quadro. Fala, gente, ó. Existem mais 2 conceitos que são importantes, tá? Esses conceitos, na verdade, eles não são que nem os 3 primeiros. Como assim, professor? Você não vai ver ele caindo na prova direto. Mas eles vão ser a separação das águas, tá? Como assim, professor? Esses 2 conceitos, eles separam as 2 visões que a administração teve. Então, a maior parte das teorias administrativas vão estar na primeira visão, certo? E só as teorias mais modernas é que você vai encontrar o novo conceito, a nova visão da administração. Isso aqui esteve, por exemplo, no concurso da Câmara dos Deputados, tá? Então, estava no conteúdo isso aqui, ó. Visão operacional e uma coisa chamada visão estratégica. O que seria isso? O que diferencia? Como isso aqui funciona, tá? Então eu vou te dar um conceito não formal, mas que eu acredito que você vai ter uma compreensão boa a partir dessa conceituação. Então é o seguinte, olha, visão operacional e visão estratégica. Nós primeiramente temos que separar completamente isso de um mundo chamado planejamento. Separar sem soltar, é a coisa mais engraçada. Por quê? Olha, no planejamento, você tem 3 níveis de planejamento. Planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Isso aqui não tem nada a ver com planejamento operacional, isso aqui não tem nada a ver com planejamento estratégico. Seja na visão operacional, seja na visão estratégica, os níveis de planejamento continuam os mesmos. Planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional, tá? Então, tanto na visão operacional como na visão estratégica, vão ter os 3 níveis de planejamento. O que significa uma organização que pensa com cabeça de visão operacional. Visão operacional é aquela visão antiga. Então, a conceituação mais simples que você teria é isso aqui, ó. Na visão operacional, para a empresa ser melhor, basta fazer melhor, seja em quantidade. Opa! Quantidade é eficiência ou eficácia? Eficiência. Certo? Seja em quantidade ou, significa que não vai ter as 2 coisas juntas, ou qualidade. E a qualidade é o quê? É a eficácia. Entenda.
Então ele não vai ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele tem uma, ou ele tem a outra, tá? Na visão, ou com eficiência ou com qualidade, com quantidade ou qualidade, o que todo mundo faz. Certo? O que significa isso para valer? Ser melhor é fazer melhor do que todo mundo faz. Significa o seguinte, ó, a empresa, para ser melhor, basta ela conseguir produzir mais. Ou seja, conseguir um processo que seja mais rápido para gerar o produto final. Pronto. Isso é uma visão de visão operacional. Operacional porque está ligado aos processos, aos meios de execução, certo? Então o foco disso aqui está aonde? Estão nos processos, certo? Estão simplesmente na parte operacional, certo? Então nessa percepção apenas de que ou de eficiência ou de eficácia, a empresa não vai ter um diferencial das outras. Ela simplesmente vai ser iguais às outras, simplesmente fazendo o quê? Conseguindo produzir mais ou economizando mais para produzir, ou produzir mais ou produzir com maior qualidade. Mas essa qualidade da eficácia, entenda bem, não é uma verdadeira qualidade de satisfação do cliente. Essa qualidade é produzir sem erros. Erro zero. Era o conceito antigo que existia de qualidade. Para a empresa ser melhor em qualidade, passaria ela a produzir sem erros. Cara, mas isso não é uma coisa de destaque na empresa. Isso é obrigação da empresa. Gerar produtos sem vícios de produto, certo? Sem erros de produto. Ou seja, o produto chega na tua casa, já ainda com defeito ou com vício do produto, tá doido. Então, olha, isso é uma obrigação, mas se transformou num diferencial, certo? Em termos de qualidade nos tempos antigos. Então, a maior parte das teorias administrativas pensaram dessa forma. Pensaram com visão o quê? Operacional. Então, vamos entender isso direitinho. Primeiramente, as primeiras teorias clássicas, teoria científica, todas elas se baseavam nessa primeira parte. Ou seja, para a empresa ser melhor, bastava ela fazer melhor o que todo mundo fazia em termos de quantidade. Ou seja, no início da administração, se você fizesse merda em potinho, ia ter alguém para comprar essa merda em potinho. Por quê? Porque inicia-se o capitalismo, o consumismo, então a pessoa ia lá e comprava o que você fazia. Então o segredo para a empresa se dar bem era economizar no custo. Certo? Como? Então ela produzia em série, produzia em escala, produzia grandes quantidades. Por quê? Ela não ia ter gasto com estoque a mais, porque o produto entrava e o produto saía de imediato. Então isso é a visão que operacional na sua primeira fase, que era a fase voltada para quem? Para a eficiência. Aí o que acontece? Depois disso, as empresas começaram a produzir as mesmas coisas. Então como elas produziam a mesma coisa, o que acontecia? Produzia em grande quantidade e ia acabar vindo produtos com maior quantidade de defeitos. Então as empresas, para se diferenciarem das outras, elas se preocuparam em quê? Em deixar aquela produção em grande escala e produzir com o quê? Menos erros. Então elas tiveram que gastar muito dinheiro porque elas começaram a buscar o quê? A qualidade, o erro zero. Então investiram em pesquisa, investiram em tecnologia para evitar erros. Então era a busca pelo quê? Pelo resultado perfeito, que é a eficácia, tá? Entenda, nenhuma delas tem foco no cliente, nenhuma delas quer fazer nada de diferente. Elas vão ser iguais às outras, só vão se diferenciar no sentido de quantidade ou qualidade, jamais as duas coisas juntas. Agora, preste atenção, nós entramos num mundo globalizado, e no mundo globalizado, meu irmão, é difícil porque você vai concorrer com todo mundo. Então, as empresas tiveram que abrir a sua cabeça, elas tiveram que abrir as suas cabeças para enxergar que existe um mundo lá fora. Então, agora, ela tem que ter o quê? Uma preocupação com isso aqui, ó. Força competitiva.
certo? Ela tem que fazer algo diferente para ser capaz de competir e vencer no mercado globalizado. Perdão. Então eles partiram para uma visão chamada de que visão o quê? Estratégica. O que é essa visão estratégica? Olha como é diferente. Para ser melhor, basta fazer o que ninguém faz. Ou fazer diferente o que todo mundo faz. Certo? Então, como assim, professor? Olha, agora, meu irmão, tu tá no mundo globalizado. E estando no mundo globalizado, você tem que ser o quê? Competitivo. Então, não adianta você inventar de seguir o quê? A receita de bolo da teoria científica ou clássica. Meu irmão, agora para você se destacar, você tem que ser o diferente, você tem que criar coisas diferentes, você tem que partir para a inovação. Você tem que se arriscar, mas se arriscar para aproveitar oportunidades. Isso aqui também compartilha dentro da gestão de materiais e na gestão de pessoas. Dentro da matéria de gestão de pessoas, você tem essa separação. Você vai, assim como na parte de administração geral, que a gente está vendo, falar diversas teorias. Mas entenda, a verdadeira diferença, ela está aqui. Quando você tinha a concepção de visão operacional, você tinha a conceituação do que a gente chamava administração, que é aquela relação direta, entre superior e subordinado, ou seja, hierarquia. Quando você parte para a visão estratégica, você sai da concepção de administração e vai para a concepção de gestão, certo? Essa concepção de gestão é dar uma maior liberdade para quem? Para os colaboradores. Aqui nós temos funcionários. Aqui eles são tratados assim como são tratados os recursos materiais, os recursos financeiros. Ele é mais um recurso apenas, porque ele é um funcionário. Ele está ali para alcançar o teu resultado. Agora, aqui, meu irmão, você tem que mudar a cabeça. A empresa tem que considerar essa pessoa um colaborador. Ela não pode simplesmente ser um funcionário, porque você tem que gerar algo novo. E algo novo é gerado por conhecimento, competência. Então, a visão estratégica, ela tem uma força competitiva, e essa força competitiva desta organização, ela se baseia nisso aqui, ó, no capital humano. Porque o conhecimento dos seus colaboradores é que vai gerar o quê? Novas ideias, novos produtos, nova satisfação para o usuário. Então, na visão chamada operacional, presta bastante atenção nisso. Nessa visão operacional focada meramente em processos, você tem aqui o quê? Você tem funcionários. E aqui você tem colaboradores. Tá? Então elas são visões completamente diferentes na sua interpretação. Certo? Aqui, cara,
Você pode associar isso com cada uma das partes que vocês vão ver de administração, de gestão de pessoas. Você vai falar de liderança, aí você vai imaginar as últimas concepções de teorias de liderança, a transformacional e a transacional. A transacional, ela mantém o quê? A cultura da organização, ela não muda a cultura. Então, ela tem uma visão em quê? Na visão operacional. Na transformacional, você vai ter que o quê? Superar isso. Você vai ter que convencer aquele cara que trabalha contigo que ele é parte da empresa. Então, aqui, o funcionário, o máximo que ele faz é vestir a camisa. Certo? Vestir a camisa significa o seguinte, é que nem qualquer vestuário. Você coloca, vai trabalhar, faz o seu melhor. Saiu de lá, meu irmão, se alguém estiver falando da empresa, você até coloca a lenha na fumaça. Certo? Agora, na visão estratégica, meu irmão, você é parte daquela empresa. Você é uma perna, você é um braço. Então, meu irmão, você não botou a camisa, tira a camisa para ir para casa. Você continua com a camisa, porque você é uma perna, um braço daquela organização. Então, como você é um colaborador, meu irmão, se você sai lá fora e alguém fala da tua empresa, você vai lá e a defende, certo? Porque você não vestiu a camisa. Você não é um funcionário, você é um colaborador, você acredita na sua empresa. Então isso aqui já é a visão de liderança transformacional. O cara tem que se sentir parte. Então aqui proporciona uma necessidade de mudança cultural. A cultura da organização tem que ser mudada. Porque você vai ter que ter mudanças, inclusive na forma de ter o quê? Uma interpretação de quem trabalha para você. Essas pessoas têm que ser valorizadas, elas têm que estar motivadas. Então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que se preocupar com o clima organizacional. Aqui você não tem essa preocupação, porque o funcionário, na verdade, ele é mais um recurso. Certo? Então ele está no mesmo nível de quem? De um equipamento, de dinheiro. Aqui não, cara. Ele é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, ele tem o quê? Necessidades. Então aqui nós não temos aqui nós temos recompensa. O cara recebe o salário e a remuneração para isso. Aqui ele contribui para a organização e a organização dá um incentivo, dá uma forma de motivá-lo, faz com que ele entenda que a empresa se preocupa com as necessidades dele. Então aqui o objetivo da organização está bem distante do objetivo individual. Aqui você aproxima esses dois objetivos, tá? O que eu quero que fique na tua cabeça é que a maior parte das teorias são visões operacionais. A maior parte das empresas, até nos dias atuais, ainda trabalham o quê? Com visão operacional e arrotam visão estratégica. Ou seja, fingem, acreditam que estão trabalhando com visão estratégica, mas a visão delas continua sendo o quê? Operacional, preocupada com o equipamento, certo? Isso não quer dizer que a empresa não vai preocupar com a eficiência. Ela vai se preocupar em ganhar lucro do mesmo jeito. Só que aqui a visão é maior, aqui a visão para ela ter o quê? Ser competitiva, para ela ser a melhor, para ela não ser mais uma do mercado. Ela vai ter que se destacar. Para isso, meu irmão, só você fazendo diferente. Copia.